Recife, 19 de março de 1926, 2 horas da manhã. O silêncio que pairava sobre o Palácio do Governo era interrompido apenas pelo som rítmico e metálico da caneta de ouro do governador riscando o pergaminho oficial. O ar estava saturado com o cheiro de tinta fresca, charutos caros e o salitre que vinha do porto, impregnando as cortinas de veludo pesado. O homem sentado àquela mesa de mogno não era apenas um político. Ele era o símbolo de uma ordem que acreditava piamente que o mundo terminava onde o calçamento das ruas dava lugar à poeira do sertão. Assine. Essa foi a ordem silenciosa que o governador deu a si mesmo enquanto pressionava o selo de cera sobre o papel. O decreto era claro: 50 contos de réis pela cabeça de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, vivo ou morto. Para você ter uma ideia da magnitude desse valor, 50 contos de réis naquela época não eram apenas uma fortuna, era o preço de uma pequena cidade. Daria para comprar fazendas inteiras, milhares de cabeças de gado e, mais importante, garantiria o silêncio e a lealdade de qualquer homem num raio de 1000 quilômetros. O Estado estava colocando todas as suas fichas na mesa. O objetivo não era apenas prender um homem, era comprar a alma do sertão. Mas o que o governador não percebeu, enquanto soprava a tinta para que ela secasse mais rápido, era que o rastro de Lampião não era feito de fumaça, mas de um planejamento frio e milimétrico. Enquanto a elite do Recife brindava a futura derrota do rei do cangaço, o próprio Lampião estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Ele não estava escondido em alguma gruta profunda da Caatinga, cercado por espinhos de xique-xique. Ele estava observando as luzes da capital, calculando o peso daquela recompensa e preparando uma resposta que não viria em forma de balas, mas de uma humilhação que as atas oficiais tentariam apagar por quase um século. Esta é a história da noite em que Lampião não fugiu da lei. Ele entrou na casa dela, sentou-se à mesa e deixou a conta paga. Para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, você precisa mergulhar no Brasil de 1926. O país vivia uma tensão constante entre o litoral, que olhava para Paris e para o progresso, e o interior, que sobrevivia sob a mão de ferro dos coronéis e a seca impiedosa. O governo central via o cangaço como uma vergonha nacional, uma mancha que precisava ser removida para que o Brasil parecesse moderno aos olhos do mundo. O governador de Pernambuco, pressionado pela imprensa e pelos grandes proprietários de terra, decidiu que a força bruta não era suficiente. Ele queria usar a ganância. Ele acreditava que por 50 contos, até o cangaceiro mais fiel entregaria seu capitão. O que essa autoridade urbana não compreendia era o código de honra e o sistema de inteligência que Virgulino havia construído. Lampião era um fantasma burocrata. Ele não era apenas um homem com um fuzil, ele era um administrador do medo e da lealdade. Ele tinha informantes em cada agência de correio, em cada cozinha de delegacia. E como se veria naquela madrugada, ele tinha ouvidos que chegavam até o coração do palácio. Para o povo do sertão, Lampião era o único que peitava os poderosos. Para o governo, ele era um bicho da mata. E foi justamente esse preconceito, essa arrogância de quem vive em palácios, que abriu a porta para o que viria a seguir. O anúncio da recompensa espalhou-se como fogo em capim seco. Nos mercados, nas feiras e nas igrejas, o valor de 50 contos era o único assunto. O boato era de que o cerco estava fechando. As tropas de polícia, as famosas volantes, ganharam um novo ânimo. O clima era de uma caçada final, mas enquanto o governo esperava que Lampião recuasse para as brenhas mais profundas da Bahia ou de Sergipe, ele fez o oposto. Ele começou a se mover em direção ao centro do poder. Lampião possuía uma característica que o diferenciava de qualquer outro fora da lei. Ele era obcecado pela sua imagem e pela sua reputação. Quando soube que sua cabeça tinha um preço tão alto, ele não se sentiu acuado. Ele se sentiu valorizado. Na mente de Virgulino, se o governo dizia que ele valia 50 contos, então ele era o homem mais importante do Estado. E um homem dessa importância não poderia deixar de agradecer pessoalmente ao seu maior patrocinador. Neste cenário,
surge uma figura fundamental, o mestre de cerimônias do palácio, um homem chamado Teodoro. Teodoro era o tipo de funcionário que conhecia cada fresta das janelas, cada degrau que rangia e cada segredo guardado sob os tapetes persas da sede do governo. Ele era a lealdade personificada, ou pelo menos era o que o governador pensava. Mas Teodoro, como muitos outros, tinha uma família no interior. Ele tinha raízes no solo rachado, onde a palavra de Lampião valia mais que o decreto de qualquer juiz. A estrutura do Estado, por mais imponente que fosse com seus portões de ferro e guardas fardados, era feita de pessoas. E pessoas sentem medo. O plano de Lampião começou com um pequeno pedaço de papel pardo, um recibo de armazém, comum, com as bordas gastas. Ele foi passado de mão em mão, de um tropeiro para um cocheiro, de um cocheiro para um ajudante de cozinha, até chegar ao palácio. Era um objeto simples, um token que passaria despercebido por qualquer segurança, mas que carregava um peso simbólico imenso. Naquele papel estava escrito o valor exato da recompensa, acompanhado de uma frase curta que circulava nos bastidores. O cobrador está a caminho. Enquanto isso, no palácio, a rotina seguia o protocolo da arrogância. O governador preparava um jantar de gala para celebrar a nova estratégia de segurança. O cardápio incluía o que havia de melhor na culinária francesa, vinhos importados e a presença das famílias mais influentes do estado. Eles se sentiam protegidos. Afinal, as tropas estavam nas ruas, os portões estavam trancados e a polícia política estava em alerta máximo. Eles acreditavam sinceramente que o dinheiro compraria a paz. O que ninguém percebeu foi a mudança sutil no ambiente. Os cães de guarda que costumavam latir para qualquer sombra, naquela noite estavam estranhamente silenciosos. O vento que soprava do mar parecia trazer um assobio diferente, um som que não pertencia à cidade. Lampião estava cruzando as fronteiras invisíveis do poder sem disparar um único tiro. Ele estava usando a própria estrutura do governo contra si mesma. Ele sabia que num lugar onde todos fingem ser o que não são, um homem que sabe exatamente quem é, torna-se invisível. A tática de Lampião era a da infiltração psicológica. Ele não precisava de um exército para entrar no Recife. Ele precisava apenas de 3 homens de confiança e da certeza de que o medo abre mais portas do que as chaves. Ele se vestiu de forma que ninguém esperaria. Não o couro pesado e os adornos de prata do sertão, mas algo que o permitisse transitar nas sombras da periferia antes do bote final. Ele agia com a precisão de um relojoeiro. Ele conhecia o horário em que a guarda trocava de turno, o momento em que os cozinheiros se distraíam com o serviço e, principalmente, a hora exata em que o governador se sentaria para comer. A tensão no ar era palpável, mas apenas para quem sabia ler os sinais. Para os convidados do jantar, era apenas mais uma noite de luxo. Para o mestre de cerimônias, Teodoro, era o começo de um pesadelo. Ele começou a notar detalhes que não faziam parte do protocolo. Um olhar atravessado de um garçom novo. Uma porta de serviço que ficou aberta por tempo demais. Um cheiro de fumo de rolo que teimava em se misturar ao perfume das damas da sociedade. O clímax começou a se desenhar quando o sol se pôs e a lua cheia iluminou as torres do palácio. O governador, no auge de sua confiança, fez um discurso inflamado sobre como a lei finalmente prevaleceria sobre o banditismo. Ele falou sobre os 50 contos como se o dinheiro já tivesse sido pago e a cabeça de Lampião já estivesse em uma bandeja de prata. Ele não sabia que, enquanto falava, a sombra do chapéu de couro já se projetava nos corredores laterais. O segredo que as atas oficiais escondem é que não houve luta, não houve o som de fuzis ou gritos de socorro. O que aconteceu foi um eclipse total da autoridade. Lampião não queria matar o governador naquela noite. Ele queria algo muito mais valioso. Ele queria a alma daquele governo. Ele queria provar que nenhuma tranca é segura quando o povo, ou pelo menos aqueles que servem o palácio, reconhece um poder maior do que o do Estado. O primeiro a ver o diabo de perto foi o cozinheiro-chefe. Ele estava preparando o prato principal, um assado complexo que exigia toda a sua atenção. Quando se virou para pegar um tempero,
sentiu o frio de uma lâmina de punhal encostada suavemente no seu pescoço. Não foi um movimento violento, foi quase um carinho mortal. E a voz que sussurrou no seu ouvido não era de um monstro, mas de um homem que falava com a tranquilidade de quem está em sua própria casa. Não se assuste, patrão. Só vim ver se o tempero está à altura do preço da minha cabeça. O cozinheiro paralisou. O mundo ao seu redor, com suas panelas de cobre e azulejos decorados, parecia ter derretido. Ele estava diante da lenda. Lampião, com seus óculos redondos e o olhar que parecia enxergar através das pessoas, não parecia um fugitivo. Ele parecia o dono do lugar. Ele não pediu dinheiro, não pediu joias. Ele pediu apenas que o jantar continuasse. Ele queria que o protocolo fosse seguido até o fim, mas com uma pequena alteração no roteiro que ninguém ali jamais esqueceria. A partir desse momento, o palácio tornou-se uma extensão da Caatinga. O medo, aquele medo primitivo que Lampião sabia manejar como ninguém, espalhou-se pela cozinha e pelos corredores de serviço como um gás invisível. Os garçons, os ajudantes, os seguranças de porta de cozinha, todos eles agora trabalhavam para outro mestre. A autoridade do governador tinha terminado exatamente ali, entre o fogão e a porta do salão nobre. O plano de Virgulino era uma obra-prima de desmoralização. Ele sabia que matar um governador o transformaria em apenas mais um criminoso comum caçado pelo Exército Federal. Mas entrar no seu palácio, comer da sua comida e sair sem ser tocado o transformaria em um mito inalcançável. Ele estava ali para cobrar o adiantamento da própria recompensa, mas não em moedas de ouro, e sim em prestígio e terror. Enquanto o jantar de gala prosseguia no salão principal, com risos e conversas sobre o futuro radiante do Estado, a poucos metros dali, na penumbra da antecâmara, o rei do cangaço observava a cena. Ele via a opulência e a arrogância daqueles que colocavam preço na vida alheia sem nunca terem sentido o peso de um fuzil ou a sede do deserto. Ele esperava o momento exato. O momento em que o governador, satisfeito e seguro, pediria o café e se prepararia para os charutos finais. Foi então que o recibo de papel pardo, aquele mesmo que tinha circulado de mão em mão, reapareceu. Mas agora, ele não era mais um pedaço de papel sujo. Ele tinha sido cuidadosamente limpo e colocado sobre uma bandeja de prata. No verso do papel, Lampião escreveu, com sua caligrafia firme de quem aprendeu a ler e escrever na marra, o valor exato da recompensa e uma observação que faria o sangue do governador congelar. A estratégia estava completa. O cavalo de Troia não era um objeto. Era a reputação de um homem que transformou o medo em sua maior ferramenta de gestão. Lampião provou que o Estado é uma construção frágil, feita de aparências, e que basta um homem decidido a quebrar o espelho para que todo o sistema desmorone. A noite ainda não tinha acabado. O governador ainda não tinha aberto o guardanapo de linho. Os convidados ainda não tinham sentido o calafrio que percorreria o salão. Que Lampião, o fantasma que entrou sem ser convidado, estava prestes a deixar sua assinatura final na mesa de jantar mais protegida do Nordeste. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria para sempre a forma como o cangaço era visto, transformando uma caçada em uma lição de humilhação política que ecoaria por gerações. Mas, para entender o que realmente aconteceu, quando o governador olhou nos olhos do seu mestre de cerimônias e percebeu que a segurança era uma ilusão, você precisa saber o que Lampião deixou para trás, além do recibo. Porque naquela noite, o dinheiro da recompensa sumiu, mas não da forma que os jornais noticiaram. O sumiço dos 50 contos do cofre naquela madrugada foi apenas o detalhe final de uma operação que mostrou que, no sertão ou na capital, quem manda é quem não tem medo de perder a vida para manter a palavra. Recife, Palácio do Campo das Princesas, 3 horas da manhã. O silêncio que se seguiu ao banquete era tão denso que se podia ouvir o pavio das velas consumindo a cera. O governador, recostado em sua cadeira de espaldar alto, exalava a fumaça azulada de um charuto baiano, sentindo o peso do triunfo. Para ele, o decreto de 50 contos de réis era o cheque-mate.
Ele acreditava que o poder emanava das canetas e dos cofres, e que o sertão era apenas um tabuleiro, onde as peças se moviam conforme sua vontade. Ele não sabia que naquele exato momento a realidade estava sendo reescrita a poucos metros de sua poltrona. Olha, o mestre de cerimônias, Teodoro, entrou no salão nobre. Seus passos, antes firmes e ensaiados por décadas de serviço público, agora eram vacilantes. Suas mãos, enluvadas em seda branca, tremiam de uma forma que o governador nunca tinha visto. Teodoro carregava uma pequena bandeja de prata, mas não havia café, nem licor, nem os doces portugueses que costumavam encerrar as noites de gala. Havia apenas um pequeno pedaço de papel pardo, dobrado com uma precisão cirúrgica, repousando sobre um guardanapo de linho. O governador franziu a testa, a fumaça do charuto paralisada diante dos olhos. Ele esperava um relatório final, talvez a notícia de que uma das volantes já tinha um rastro fresco de Virgulino. Ele não esperava um recibo. Ao estender a mão para pegar o papel, ele notou que o linho sob o bilhete estava levemente úmido. Não era água. Era o suor frio de quem tinha acabado de encarar a morte nos olhos, e percebido que ela usava óculos redondos e chapéu de couro. Para você entender a gravidade do que aconteceu naquele segundo, imagine o homem mais poderoso do estado, percebendo que sua fortaleza era, na verdade, uma peneira. O governador desdobrou o papel. A caligrafia era firme, sem as hesitações de um homem comum. O texto dizia: "Recebi do governo de Pernambuco, por mãos próprias e sem necessidade de intermediários, o adiantamento de 50 contos de réis pela minha própria cabeça. O serviço de jantar estava excelente, mas o vinho de Vossa Excelência carece de um pouco mais de corpo. Assinado, Virgulino Ferreira, o Lampião." O silêncio que se abateu sobre o salão foi absoluto. Não era o silêncio do respeito, era o silêncio do vácuo. O governador sentiu o estômago revirar. O jantar que ele acabara de saborear tornou-se cinzas na boca. Ele olhou para Teodoro, buscando uma explicação, um sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, mas o que encontrou no rosto do seu funcionário mais leal foi apenas o vazio da desolação. Teodoro sussurrou com a voz embargada: "Ele estava na cozinha, senhor. Ele serviu o vinho. Ele estava aqui o tempo todo." Nesse momento, o sistema que o governador tanto confiava ruiu. Ele percebeu que a guarda do palácio, os homens fardados que deveriam ser a elite da polícia, não tinham dado um único grito de alerta. Lampião não entrou com fuzis em punho. Ele entrou com a autoridade de quem já era o dono da terra antes mesmo do governo existir. Ele tinha usado o medo como uma chave mestra. Os soldados não o prenderam porque, para eles, Lampião não era um homem, era uma força da natureza. Prender Lampião ali seria como tentar algemar o vento ou deter a seca, mas a humilhação estava apenas começando. O governador, num ímpeto de desespero, levantou-se e correu em direção ao corredor que levava aos cofres da tesouraria. Ele precisava ver com os próprios olhos se a afronta era real. O rastro de Lampião não deixava sangue, deixava perguntas. Como ele passou pelos portões de ferro? Como ele soube a combinação do cofre que apenas 3 homens no estado conheciam? Como ele conseguiu sair sem ser visto por uma única sentinela urbana? Ao chegar diante da porta de carvalho do cofre, o governador encontrou-a encostada. Não havia sinais de arrombamento. Não havia fechaduras estouradas. O cofre tinha sido aberto com a elegância de quem possui a chave. Lá dentro, as gavetas de madeira que deveriam guardar os 50 contos de réis da recompensa estavam vazias. No lugar do dinheiro, havia apenas uma pequena flor de mandacaru, colhida provavelmente há dias no sertão e mantida viva por algum milagre de cuidado, e um segundo bilhete. O dinheiro da recompensa agora vai financiar a munição de quem vocês queriam caçar. Considere isso um investimento na minha longevidade. O choque psicológico foi devastador. Lampião tinha operado uma inversão total de poder. Ele não apenas roubou o dinheiro, ele fez o Estado financiar sua própria resistência. Ele provou que o valor colocado em sua cabeça era, na verdade, o seu orçamento de guerra. E o detalhe mais cruel:
Ele fez isso jantando a poucos metros do seu inimigo, usando os criados do palácio como seus próprios assistentes. O que se seguiu nas horas seguintes foi um efeito dominó de pânico e negação. A polícia foi acionada, as saídas da cidade foram fechadas, mas era tarde demais. Lampião já estava a quilômetros de distância, sumindo na escuridão do agreste, antes mesmo do primeiro guarda acordar de seu transe de terror. O boato, no entanto, não pôde ser contido. Naquela madrugada, o Recife inteiro parecia sussurrar o nome de Virgulino. O símbolo desta noite, o recibo assinado sobre a mesa de jantar, tornou-se a prova física da fragilidade do governo. Para a sociedade da capital, aquele papel significava que a ordem era uma ilusão. O governador, que antes era visto como o braço forte da lei, agora era motivo de chacota velada, nos clubes e nas redações de jornal. Ele tentou abafar o caso, confiscou o recibo e ordenou silêncio absoluto a todos os presentes. Mas o sertão tem ouvidos e a cidade tem língua. Nas 72 horas seguintes, o valor da recompensa foi discretamente retirado de todos os cartazes públicos. Não havia mais sentido em oferecer dinheiro pela cabeça de um homem que podia entrar no seu quarto enquanto você dormia para cobrar o pagamento. A política de Pernambuco entrou em colapso. O governador, antes um candidato natural a cargos maiores, viu sua influência evaporar. Ele não conseguia mais olhar para os seus próprios seguranças sem se perguntar: para quem este homem trabalha quando as luzes se apagam? 6 meses depois, o governador renunciou ao cargo, alegando motivos de saúde. A verdade, sussurrada nos corredores, era que ele não conseguia mais dormir. Diziam que toda vez que ele fechava os olhos, ouvia o som de um chapéu de couro batendo contra o linho de um guardanapo e sentia o cheiro de fumo de rolo impregnando seus lençóis de seda. Ele tinha sido vencido sem que um único tiro fosse disparado. Ele foi derrotado pela inteligência, pela audácia e, acima de tudo, pela desmoralização. Lampião, por outro lado, viu sua fama atingir níveis quase divinos. A história do recibo do palácio tornou-se um cordel, uma música, uma lenda contada ao redor das fogueiras. Ele não era mais apenas um cangaceiro, ele era o homem que jantou com o governador e deixou a conta para o Estado pagar. Essa noite mudou a percepção sobre o cangaço, revelando um virgulino estrategista, que entendia que a imagem e a reputação eram armas muito mais potentes do que o calibre de um fuzil Mauser. A lição que ficou gravada nas paredes invisíveis do palácio foi clara. A autoridade de quem manda termina exatamente onde começa o medo de quem obedece. O Estado acreditou que o dinheiro era a linguagem universal, mas Lampião mostrou que o respeito e o terror falam mais alto. Ele não precisou de 50 contos. Ele precisou apenas de um pedaço de papel pardo e da coragem de caminhar entre os lobos, fingindo ser o pastor. Hoje, os registros oficiais daquela época são vagos, escondendo os detalhes da humilhação sob termos burocráticos e relatórios de incidentes menores. Mas para quem conhece a alma do Nordeste, a verdade permanece viva. O recibo de Lampião continua sendo o maior troféu de uma guerra que não foi travada com chumbo, mas com astúcia. O palácio nunca mais foi o mesmo, e os governantes que vieram depois aprenderam uma lição amarga. Nunca coloque preço na cabeça de um homem que conhece o caminho da sua cozinha e o segredo do seu cofre. No final das contas, Virgulino Ferreira da Silva provou que no tabuleiro do sertão, o rei não é quem usa coroa, mas quem sabe transitar entre as sombras sem deixar rastro, a não ser a marca indelével da sua presença onde ele menos é esperado. A conta foi paga, o recibo foi deixado, e o silêncio do palácio tornou-se o maior testemunho do poder do cangaço. Se você estivesse sentado naquela mesa, sentindo o aroma do jantar e a segurança das paredes de pedra, e descobrisse que o homem que você jurou caçar foi quem serviu o seu vinho, você teria coragem de continuar a perseguição? Ou você entenderia que, a partir daquele momento, sua vida e sua honra agora pertenciam ao rastro de poeira que ele deixou para trás? A história nos ensina que o poder é uma sombra que muda de lugar conforme o sol se move. Naquela noite de 1926, o sol se pôs sobre o Recife, mas nasceu para a lenda eterna de Lampião.
Se você gosta de histórias onde a estratégia e a coragem desafiam o sistema, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós revelamos os bastidores de quem realmente manda quando a história oficial tenta calar os fatos. O que você achou da audácia de Lampião? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que foi traição interna ou apenas o poder do mito? Tem outra história assim esperando por você aqui no canal. Até a próxima.